Estamos agora ao vivo para mais um Evangelho Online, continuando hoje o especial em parceria com o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho sobre a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. O tema de hoje é a parte 2 dessa introdução. A semana passada nós falamos sobre o objetivo da obra e sobre o prefácio da obra. E hoje nós vamos continuar com a segunda parte, a autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensinamento dos espíritos. Então, pegue aí o seu livro Evangelho segundo o Espiritismo, se você tiver aí para acompanhar. Caso você não tenha aí em mãos, nós vamos exibir os slides. Se prepare para a gente se harmonizar, nós vamos começar com a prece. Hoje, novamente, para quem não me conhece, sou Ismael Maia e estamos aqui com Larissa, Maiara, para mais um Evangelho Online. E também hoje contamos com a presença do João Alves, fazendo a interação com vocês aí na Rede Amigo Espírita, no bate-papo, né? Então podem mandar perguntas, comentários para o João, que ele vai nos trazer hoje esses seus comentários para ficar algo bem interativo, né? bem jovem, já que hoje aqui está bem jovem o Evangelho Online. E é isso, hoje eu vou pedir para a Maiara fazer a nossa prece inicial, para a gente ir se harmonizando, entrando no clima. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, visualizando o seu rosto sereno, amigo, sempre conosco. Amado Mestre Jesus, bondoso amigo, só temos a te agradecer, Senhor. Agradecer por esses momentos de aprendizado em que estamos aqui reunidos em Teu nome para aprender mais sobre os Teus ensinamentos, sobre essa doutrina que é o Teu Consolador prometido. Nos abençoa, Senhor, nos ilumina hoje e sempre. Permanece conosco, nos guiando, nos auxiliando. Hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Então agora, após essa nossa prece, em que nesse momento nós entramos em harmonia, né, com os Espíritos Superiores e o Jesus, nós vamos falar agora de Jesus. A introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nós já comentamos semana passada que é um texto que nós não temos costume de ler, de estudar, né? Então por isso até que nós procuramos trazer aqui e explicar por que é importante ter esse olhar para a introdução do Evangelho. Nós vamos começar fazendo a leitura de alguns trechos dessa segunda parte, né, da introdução, que ela é relativamente extensa. A gente recomenda uma leitura em casa do texto na íntegra, mas nós vamos trazer para vocês aqui alguns trechos para que a gente possa ter, né, uma conversa bem legal. Com o primeiro slide, né? Já está ok? Nós vamos começar lendo. Eu queria que a Larissa começasse lendo para a gente. Slide 1. Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo ao outro, manifestando-se por toda a parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Um homem pode ser ludibriado, pode enganar-se a si mesmo. Já não será assim quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa. Constitui isso uma garantia para cada um e para todos. Pode ler a segunda parte também. Ademais, pode fazer-se que desapareça um homem, mas não se pode fazer que desapareçam as coletividades. Podem queimar-se os livros, mas não se podem queimar os espíritos. Ora, queimassem todos os livros e a fonte da doutrina não deixaria de conservar-se inexaurível, pela razão mesma de não estar na terra, de surgir em todos os lugares e de poderem todos descendentar-se nela. Então, gente, temos aí dois pontos bem interessantes
Você já pode começar a mandar aí perguntas, comentários sobre essa parte inicial, em que Kardec nos traz, né, esse pensamento dele sobre como é que esse método dele de analisar, né, os ensinamentos dos espíritos, né? O que vocês acham aí desses dois pontos que ele nos... Já no início do texto, o Kardec já nos traz. Bom, iniciando essa primeira parte do primeiro slide, ele nos remota à codificação de Kardec, em que ele não ouviu só um médium para juntar todos os ensinos para compor essa codificação, e sim consultou mais de 1000 médiuns por toda parte do país, e ignorantes e sábios de todas as classes sociais. Então foi algo realmente assim universal para dar esse caráter à doutrina espírita, esse caráter verdadeiro realmente à doutrina espírita. Um ponto que a gente pode destacar é o que é revelação. Revelar é mostrar aquilo que estava oculto. E quem que ficou responsável por isso nessa terceira revelação? Nada mais, nada menos que os espíritos. E foi algo muito eficaz porque foi algo global. Não aconteceu numa região apenas, no mundo todo. Então, isso garantiu que a doutrina dos espíritos ela se fortalecesse e atingisse, né, um grande número de pessoas. Exatamente. E já comentando essa segunda parte também dos slides, que ele vem falar dessa questão da queima dos livros, só me remete ao Auto de Fé de Barcelona, em 1861, quando foram queimadas mais ou menos 300 obras espíritas, e foi considerada a maior propaganda do espiritismo, enquanto eles queriam abafar o espiritismo com essa queima dessas obras. Na verdade, teve um efeito contrário, porque houve essa propagação, realmente os jornais na época, todos escreveram sobre, então os espíritos, eles realmente permitiram essa queima dos livros, que ele vem falar, que pode queimar seus livros, mas não tem como calar os espíritos. Então, realmente, eu só lembro desse ato de fé de Barcelona. Verdade, porque o conhecimento, o ensinamento é uma coisa material, né? Realmente é muito forte isso que ele fala, né? Se podem queimar os livros, mas não se podem queimar os espíritos, né? Que são imateriais, nos trazem um conhecimento que é imaterial, é indestrutível, né? Ainda mais eles vindo de toda parte, né? Aí não tem como calar mesmo. Uma força muito maior do que a gente pensaria, né? Exatamente. Então, a gente vai trazer essa ideia da coletividade durante a reunião inteira. Vamos continuar com o segundo slide, né? Onde Kardec continua essa argumentação sobre o controle universal do ensinamento dos espíritos. Sabe-se que os espíritos, em virtude da diferença entre as suas capacidades, longe se acham de estar individualmente considerados na posse de toda a verdade, que nem a todos é dado penetrar certos mistérios. Daí resulta que, com relação a tudo o que seja fora do âmbito do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um possa receber, terão caráter individual, sem cunho de autenticidade, que devem ser consideradas opiniões pessoais de tal ou qual espírito, e que imprudente for aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. Bom, antes da gente entrar nessa segunda parte do slide, é interessante essa observação que Kardec faz, né? Muito bom senso, né? Os espíritos, cada um tem, mesmo sendo espíritos encarnados, tem uma individualidade, tem uma opinião, né? E uma opinião individual, ela deve ser considerada como uma opinião, sim, mas não como um valor coletivo, né? Não como um critério maior, né? Como ele fala, né? Uma opinião individual não tem o cunho da autenticidade ainda. Ela deve ser considerada dessa forma, e seria imprudente aceitá-las sem uma análise, né,
de várias outras opiniões ou comparação, não é isso? Porque sabemos que os espíritos, eles são seres igual a nós, só que desprovidos do corpo físico e em diferentes graus evolutivos. Então, eles não têm essa posse toda da verdade. Porque eu não conheço, Ismael não conhece, Larissa não conhece. Então, eles também, que desencarnaram, também não têm esse conhecimento absoluto. E é como o Ismael falou, que devem ser considerados essas opiniões pessoais. E até porque nós temos esse contato com os espíritos, mas e eles acabam falando coisas pra gente e tal, mas é como o Ismael falou, a gente deve considerar a opinião deles, mas de forma individual, do jeito que eles falam pra gente, de forma individual, e não atribuir eles à doutrina toda. O que a gente deve considerar, né, é que o ensino, quando ele é moral, a parte moral do que eles falam, é o que se deve considerar no Evangelho, né? Foi como ele falou aqui, né? Daí resulta que com relação a tudo que seja fora do âmbito do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um possa receber terão caráter individual. Então, se eles falarem algo que não seja caridade, que não seja egoísmo, como por exemplo, o corpo de Jesus, então aí ele já vai estar entrando no campo da opinião deles. Uma viagem diferente. Verdade. E como é que a gente faz essa análise, né? João, você quer falar alguma coisa sobre isso? A Mônica de Almeida, né, diz o seguinte: um só homem jamais, senão o espiritismo não teria estado em todo lugar, em todas as raças. O homem pode destruir um homem, mas não a multidão. Legal. Muito obrigado, Mônica, pelo seu comentário, que tem tudo a ver com o que a gente está falando. A universalidade, como é que a gente, em conjunto, sempre pensamos de maneira mais inteligente do que uma individualidade, né? Como uma coletividade sempre pensa melhor do que a individualidade. Por isso que é ótima essa interação, né, com o pessoal de casa. Isso, é por isso que a gente abre para vocês as opiniões, só enriquece, né, o programa. E qual é o método de Kardec, né? Nessa segunda parte do slide ele vai falar sobre como é que ele fazia esse exame das comunicações espirituais, né? O primeiro exame comprobativo é, pois, sem contradito da razão, ao qual cumpre se submeta sem exceção tudo que vem dos espíritos, né? Então tudo deve passar pelo critério aí da lógica, né? Do bom senso, ver se faz sentido aquilo, né? Porque a pessoa pode trazer uma teoria que é absurda, não tem nada a ver, o espírito, né, pode trazer uma teoria que seja absurda, não tem nada a ver com a ciência, ou venha de conta com os princípios, né, da doutrina espírita e os princípios da própria ciência, né, material, né? Mas é incompleto sempre essa análise, né? Incompleto, porém, ficará esse exame em muitos casos por efeito da falta de luzes de certas pessoas e das tendências de não poucos a tomar as próprias opiniões como juízes únicos da verdade. Esse é o perigo, né? Pois é, então... Quando o orgulho entra e nós nos achamos donos da verdade, aí é que está o perigo. Exatamente, por isso que tem que haver um outro critério. Exatamente. Porque às vezes a gente falou aqui em bom senso, né? Todo mundo acha que tem bom senso. O problema do bom senso é isso, todo mundo acha que tem e muito. Que é algo muito subjetivo, né? Você classificar assim. Sim, é algo que a gente vai trabalhando dentro de nós mesmos, né? O que significa razão, a ciência, o nosso conhecimento, o próprio ambiente que você vive influencia em como você pensa, como você vê o mundo. Então é algo que vira realmente muito pessoal, e quando a gente começa a querer impor a nossa ideia, é aí que vai piorando, né? Porque aí vem a questão do orgulho, como a gente acha que o nosso modo de analisar é sempre o mais certo, né? Com relação a esses critérios, no livro dos médiuns, Allan Kardec ele bem explicita isso, quando ele vem nos dizer para a gente não ficar encantado com a comunicação, e sim analisar primeiramente o teor da mensagem, analisar a linguagem que o espírito ele utiliza,
para poder falar. Sabemos que muitas vezes tem interferência do médium, porque o espírito ele utiliza do médium para poder dar a sua comunicação. Mas é imprescindível analisar essa linguagem do espírito e também as ações do espírito. E o que seriam essas ações? Seria o sentimento que o espírito ele coloca na sua comunicação, se ele tem bondade, afabilidade, como também os conselhos que eles dão para a gente. Então, tem que utilizar a razão, o bom senso, como também analisar essas pequenas coisas e não só se deixar encantar pelo nome que o espírito ele assina. Então, e até São Luís ele vem falar desse controle sério da questão da razão, que a gente tem que utilizar assim primordialmente. E se suspeitar de qualquer coisinha, a gente sempre está lá perguntando, porque se for um espírito superior, ele não vai se incomodar da gente tá questionando e tal, porque assim, somos seres imperfeitos e a gente ainda está procurando saber, estamos na tentativa, né? É bonito ver razão e fé se unindo de uma forma tão bonita, né? Que dá a confiabilidade à doutrina espírita, dá seriedade à doutrina espírita, né? Através desse crivo da razão. Temos mais um comentário na internet? A Elizabeth Sofia diz o seguinte: eu penso que é muito difícil acreditar ou não em tudo que o espírito diz. Penso que o que se pode aproveitar disso tudo é o que de bom se possa sentir ou fazer. Temos uma inteligência que nos foi dada. Isso, é isso que ele fala, que o Kardec nos traz, né? O primeiro exame é esse, utilizar a nossa inteligência para procurar descobrir o que aquele texto pode nos trazer de bom. Né? Realmente, é ter essa fé raciocinada e não simplesmente aceitar tudo que vier pra gente. Sempre questionar, né? O Kardec era desse que sempre questionava. Exatamente. A gente vai ver mais pra frente que espírito superior de verdade não traz resposta pronta, não. Né? Faz a gente pensar, né? É verdade. Vamos continuar lendo, que é muita coisa legal, né? A gente vendo agora sobre esse método do Kardec, ele falou sobre o primeiro exame, mas ainda falta alguma coisa, né? Não é só esse primeiro exame inicial da razão. O que é que falta mais? Qual seria a garantia, né, da comunicação ser séria mesmo? Então o slide 3 aí vai trazer. Você quer ler? Posso ler. A garantia única, séria, do ensinamento dos espíritos está na concordância que existe entre as revelações feitas espontaneamente por intermédio de um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e em diversos lugares. Olha só, né? Esse é o grande critério. E eu acho interessante quando ele fala dessa questão do espontaneamente, né? Não é você estar evocando o espírito e provocando aquela comunicação, e sim deixar vir espontaneamente que irá surgir. Foi um grande fenômeno que aconteceu sem que Kardec precisasse pedir, né? Exatamente. Kardec, pelo contrário, ele ficou assim ainda muito receoso até que ele foi aceitar realmente que aquelas comunicações eram legítimas, né? Então foi um grande boom assim de comunicações espirituais. Hoje a gente vê que essas manifestações mais físicas, como a gente teve lá as mesas girantes, né? As batidas se comunicavam, as materializações. Isso vai diminuindo, porque o que importa agora é que a gente raciocine, que a gente estude. E que a gente interiorize tudo isso que já foi ensinado, né? Então a era dos fenômenos, como posso dizer assim, já se passou. Mas o que ficou foi justamente esse grande fenômeno de várias comunicações, em vários lugares, de médiuns diferentes. Exatamente. Às vezes falando a mesma coisa, né? A mesma mensagem, vindo de vários países diferentes. Kardec recebia várias comunicações todo mês de vários centros espíritas. Imagina para juntar isso tudo, hein? Olha só, precisou vir alguém que não tivesse preguiça, não. E outra coisa importante é essa questão do grande número de médiuns, né? Porque se fosse um médium só, e ele poderia estar muito bem obsidiado, e um espírito só se fazer passar por várias, dando comunicação.
Mas o que realmente dá essa veracidade, essa certeza, foi esse boom, essa explosão assim, de médiuns em todo canto do país. Do mundo, né? Do mundo, exatamente. Tem espírito israelita. Mas assim, as comunicações, por exemplo, médiuns na sim. Inglaterra, médiuns... E jovens também, né? Jovens. Era... Ele não foi só naquela região ali da França, de Lyon, Paris. Foi. Mas foi naquela região ali da Europa inteira, vários países, Alemanha. Ele recebeu várias comunicações mesmo. E de espíritos também, que eram, por exemplo, a Larissa falou, espírito israelita. Ele recebeu padres, bispos, né, considerados santos pela Igreja Católica, como São Luís, pessoas ligadas ao judaísmo, espíritos ligados ao judaísmo. Então não teve isso de ser uma só corrente, não. Foram vários pensamentos diferentes, mas que convergiam para uma mensagem só, para um ensinamento moral, um ensinamento do amor, e se uniam através de quem? Da mensagem de Jesus, né? E o quanto de mensagem também, assim, de espíritos querendo destruir isso tudo, né? Ele também não deve ter recebido. E para fazer toda essa compilação, esse filtro das mensagens. Para quem quiser saber mais, na Revista Espírita ele traz alguns casos de alguns espíritos que tinham uma mensagem assim bem elaborada, que pareciam ser espíritos evoluídos, mas um deslize ali, um detalhezinho fazia com que Kardec percebesse que aquele era um espírito que estava tentando enganar, né? No Livro dos Médiuns também ele traz vários exemplos, inclusive de um espírito que se diz ser Jesus. E ele vai analisar a mensagem. Vicente de Paulo também. Um monte de espírito. É interessante de ler. No finalzinho do Livro dos Médiuns tem essa parte, só de mensagens. É verdade. Vamos continuar a ler? Vamos lá. Continuando o slide. Essa a base em que nos apoiamos quando formulamos um princípio da doutrina. Não é porque esteja de acordo com as nossas ideias que o temos por verdadeiro. Não nos arvoramos absolutamente em árbitro supremo da verdade e a ninguém dizemos: crede em tal coisa, porque somos nós que vô-lo dizemos. A nossa opinião não passa aos nossos próprios olhos de uma opinião pessoal, que pode ser verdadeira ou falsa, visto não nos considerarmos mais infalível do que qualquer outro. Olha só, né? Postura de humildade do Kardec, né? E também se colocar ali, olha, essa é a minha opinião. Ele não se absteve de colocar a opinião dele, né? Em todos os livros, Kardec sempre comenta os ensinamentos dos espíritos. Ele coloca lá, se coloca na berlinda, né? Eu também sou um ser falho e essa é a minha opinião, deve ser considerada como a minha. É diferente da dos espíritos, e ele foi fazendo essa construção, né? Não é porque eu que estou dizendo que é verdade. Exatamente. Isso é uma característica assim muito particular do espiritismo, de se colocar como uma doutrina que não é a verdade absoluta, não se considera a verdade absoluta, né? É uma doutrina que nos traz a verdade, nos traz a informação, o conhecimento, mas que como humanidade nós vamos trabalhando. E a doutrina espírita é esse movimento dinâmico que nós vamos construindo aos poucos, né? Exatamente. Como é belo a doutrina, né? É isso mesmo. E é uma demonstração assim de humildade mesmo. E a gente precisa se espelhar muito, lembrar muito do Kardec. Porque a gente recebe aqui no Brasil, principalmente, muitas mensagens, né? Muitos livros psicografados. E a gente às vezes esquece de fazer esse controle universal, né? Exatamente. E fazer essa comparação. Se é de um espírito desencarnado, é verdade. Principalmente se for um espírito famoso, né? Com certeza. Tem realmente esse a assinatura faz a diferença pra gente. A gente perdeu um pouco desse critério do Kardec, mas vamos despertar, né? Vamos despertar para isso. Estamos justamente aqui hoje lendo a introdução para relembrar esses ensinamentos do Kardec. Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu só queria falar da importância do Kardec na codificação, né? Porque a codificação não é só parte dos espíritos, assim, ensinamentos dele que ele foi, de certa forma, recortando e colocando e montando aquilo, não. Kardec também teve o seu papel fundamental. Tem lá a opinião dele,
Inclusive no Livro dos Espíritos, que a gente atribui muito as respostas ao Espírito de Verdade, mas também tem um pouco de Kardec naquelas respostas lá. Então é sempre lembrar do quão grandioso foi Kardec e quão grandiosa foi a sua missão aqui na Terra. Um espírito realmente evoluído. Preparadíssimo. Muito preparado. Mais uma interação, João? O Neto Batista, nosso companheiro, disse o seguinte: é preciso ter cuidado com as orientações que recebemos do mundo espiritual. Ele cita aqui uma passagem bíblica que diz: não acrediteis em todos os espíritos, vede se eles vêm da parte de Deus. Né? O João escreveu isso nas suas cartas. Né? Interessante, né? Já o ensinamento evangélico nos trazendo essa importância do olhar sobre as comunicações espirituais, né? Então, muito interessante esse texto, né? Até para dizer aí como o Espiritismo e o Evangelho estão falando da mesma coisa, né? De maneiras diferentes, mas estão muito ligados. Exatamente. Falar alguma coisa? Posso ler? Pode, continuar. O controle universal é a garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. É interessante observar a ciência e o Espiritismo se entrelaçando, né? Quando a gente vê controle universal, ele é feito através da concordância, certo? Das mensagens e da universalidade. O que isso quer dizer? Vamos imaginar uma linguagem científica, né? Várias amostras, né, em vários locais diferentes, então isso é a universalidade. E a concordância, essas amostras elas não discordarem entre si, né? Haver então uma concordância entre essas diversas mensagens. Então isso que dá credibilidade, né? Com essa parte final desse slide, a gente vê primeiramente o objetivo do controle, que é manter essa unidade doutrinária, né? Não ter vários espiritismos por aí, sim manter a unidade e também evitar possíveis rupturas, possíveis desavenças entre o movimento espírita em si, porque se cada um, eu recebi tal espírito, tal mensagem, tal mensagem, isso poderia criar divisões dentro do próprio movimento espírita. O perigo. Como ele vai dizer mais à frente, né, a grande força do Espiritismo é essa universalidade, né? E por isso que essa parte ele colocou como autoridade, né, da doutrina espírita. É esse consenso, né, entre as comunicações recebidas. Daí se vê de onde se tira a força da doutrina espírita. E eu confesso assim, pessoalmente, foi um dos pontos que mais me atraiu para a doutrina, assim, esse lado. E como é fascinante você ter, primeiro, uma doutrina que é humilde, por não se considerar uma verdade absoluta, né? E de ser dinâmica e de fazer esse conjunto de ensinamentos. É por isso que num centro espírita, as atividades geralmente são os grupos de estudo, né? Temos, por exemplo, o ESG, o ESE, que é o estudo do próprio Evangelho, o EAD, agora com o NEP, né? Educação dos Sentimentos. São grupos que recebem várias pessoas em conjunto, em coletivo, vão discutindo, vão conversando. É muito mais produtivo do que se a gente simplesmente chegasse aqui, pegasse um livro, visse uma palestra e fosse para casa, né? Cada um no seu canto, né? Cada um no seu canto, né? Como nós, em conjunto, pensamos de maneira muito melhor do que sozinhos. Isso até é uma teoria científica, né? Também a gente costuma comentar que tem um jornalista americano que lançou um livro chamado A Sabedoria das Multidões. E nele, antes de eu comentar sobre isso, vamos mais uma interação do pessoal de casa. Duas perguntas. A primeira é por que os centros espíritas, né, hoje não adotam mais esse controle? Falta isso nas reuniões, né? E outra pergunta que tem um pouco a ver da Elizabeth, ela está na Suíça e pergunta o seguinte: se as informações são dadas a todos os centros espíritas do mundo, se todos recebem as mesmas informações, né? Na época do Kardec? Acho que hoje mesmo. Não, hoje
Existe essa proposta de unificação, né? Das federações. Principalmente aqui, né? Aqui no Brasil. No Brasil, mas tem um movimento capitaneado pelo Conselho Espírita Internacional, o CEI, né? Que também visa manter uma unidade no pensamento espírita mundial, né? E é difícil, os desafios são enormes, a gente não tem ideia, né? Isso aqui daria, inclusive, um outro momento para a gente discutir. Exatamente. Mas o espiritismo que aqui nós temos, às vezes, em outros países, se mistura com outras, né, correntes religiosas e perde um pouco da essência. Acaba misturando com a cultura também, né, do país. É preciso ter muito cuidado mesmo, mas é uma construção. Chegaremos lá. E a gente precisa fazer um trabalho muito bem feito aqui no Brasil primeiro, né? Que é a pátria do Evangelho, né? Que tem essa grande missão, né? Para que a gente possa assumir essa missão de propagar o Evangelho de maneira, né, efetiva mesmo. E a outra pergunta, por que não se faz mais o controle universal nos centros espíritas, né? Eu acho que, assim, como a gente já até discutiu, se perdeu um pouco, né, essa essência. Mas veja bem que hoje é uma época totalmente diferente. Já se passaram mais de 150 anos e nós não temos assim uma pessoa como Kardec atualmente. Né? Os tempos são diferentes para fazer esse trabalho, né, trazer esse critério. E hoje é uma tarefa também que se tornou coletiva, ao meu ver. Né? Nós precisamos pegar e ter esse tipo de comportamento em qualquer livro que a gente pegue, dentro do centro espírita, fazer esse tipo de análise individual. Exatamente. Né? Kardec trouxe o exemplo, agora cabe a nós trazer isso à prática. Né? Nós já estamos encerrando, então vamos partir para o último slide. Né? Só queria terminar o pensamento de antes. Sim, conta do livro. O livro é Sabedoria das Multidões. Quem quiser dar uma olhada e pesquisar na internet, tem até uns vídeos também no YouTube. Ele vai explicar que como nós, enquanto humanidade, enquanto sociedade, quando pensamos em coletivo, temos pensamentos mais inteligentes. Ele vai citar o exemplo de Jujuba. Isso. De quê? De uma pessoa que pegou um pote cheio de jujubas e foi perguntando a várias pessoas de vários lugares diferentes, de várias etnias diferentes, que não se conheciam, quantas jujubas tinha dentro desse pote. E cada um foi dando uma resposta totalmente diferente. Um dizia muito mais do que tinha, outro dizia um número bem menor. Aí quando ele pegou a média no final, de tudo que tinha dito, ele ficou assustado com deu o próximo número do que de fato tinha ali dentro daquele jarro. Né? Então é algo assim que está sendo analisado pela ciência até em termos assim, matemáticos, como nós pensamos muito melhor em coletivo. Né? E até por isso que a doutrina espírita tem como sua autoridade essa força da coletividade. E é isso que vai dizer o slide número 4, nosso último slide. Os espíritos superiores procedem nas suas revelações com extrema sabedoria. Eles não abordam as grandes questões da doutrina senão gradualmente, à medida que a inteligência está apta a compreender verdades de uma ordem mais elevada e que as circunstâncias são propícias para a emissão de uma nova ideia. Isso aí a gente já comentou, né? Como que os espíritos realmente evoluídos não nos trazem uma informação pronta, assim, de uma hora para outra, algo que venha revolucionar todo um pensamento científico. Até porque muitas vezes não estamos preparados para receber tal informação, né? Então os espíritos, esses superiores, na sua mais alta sabedoria, eles entendem o nosso tempo e que cada espírito tem o seu tempo e também o nosso grau de amadurecimento para receber determinada informação. Porque se vier a luz da verdade muito forte, ela pode vir a nos cegar. Nos cegar, como ocorreu com Paulo, né? Exatamente. Os espíritos superiores, eles são coordenados por Jesus. E Jesus, ele fez isso, né? Quando ele veio aqui à Terra, ele não nos deu toda a mensagem. Ele, inclusive, disse que, posteriormente, viria um Consolador, que iria esclarecer outros pontos. Então, os espíritos superiores, eles agem segundo Jesus. Jesus ensinou por histórias, né? Assim, coisa bem
respeitando a nossa infância espiritual. E os espíritos vão fazer o mesmo. Se a gente pegar o livro dos espíritos, por exemplo, tem algumas perguntas que o Kardec faz que não estava ainda na hora de nós recebermos a resposta, né? Os espíritos vão dizer isso, nesse caso, posteriormente vocês vão descobrir o que é. Vem dizer que a gente não tem nem vocabulário para isso, né? É. Para entender, para poder saber. Exatamente. E para encerrar, né? Quis Deus que a sua lei assentasse em base inamovível, e por isso não lhe deu por fundamento a cabeça frágil de um só. Olha só. Nesse imenso concurso, as individualidades se apagam, o que constitui novo insucesso para o orgulho humano. Olha aí. Olha só. A coletividade, né? Adorei isso de as individualidades se apagam. A gente não pode dizer Allan Kardec é o que está o dom do espiritismo. Não, é a doutrina dos espíritos. Exatamente. Né? Dos espíritos em geral. Exatamente, encarnados e desencarnados. E veja só o que ele fala, né? Esse constitui um novo insucesso para o orgulho humano. Como é que eu posso ser orgulhoso se a minha opinião ela tem que ser analisada em construção com a coletividade? E se meu nome não vai estar lá estampado, né? Pois é. Não, eu sou melhor. Essa é a opinião que importa, é a minha, né? E eu acho interessante, teve um palestrante que trouxe uma palestra seguinte: as nossas ideias científicas surgiram sempre de algo que já teve antes, que já começou antes. Né? A gente tem uma ideia sempre se inspirando em alguém que já trouxe algo de novo antes, né? Então é uma construção que nunca vai ser individual apenas, né? É verdade. Então a nossa postura que ainda é de orgulho, mas a natureza, as leis da natureza não são orgulhosas, né? Não nos trazem esse valor. Acho interessante os espíritos, que por exemplo a gente vê no Evangelho a mensagem dos espíritos, aí eles assinam um espírito protetor, né? Eles muitos não colocam o próprio nome. Isso demonstra uma grandeza muito grande. Enquanto a gente, né, sempre eu escrevi e coloca meu nome. Pois é. E aqui eu faço até uma observação que a gente vê até em livros psicografados, às vezes se coloca muito maior o nome do médium do que o do espírito, que é de fato quem trouxe a informação, né? Leia aí pra gente, Larissa, a última parte que é essencial. Resume, né? Resume tudo. É a universalidade dos espíritos se comunicando sobre toda a Terra por ordem de Deus. Aí está o caráter essencial da doutrina espírita, sua força e sua autoridade. Está aí o caráter essencial. E por que a gente não lê esse texto, né? E não estuda esse texto? Tão importante, né? Já passa para os capítulos do Evangelho. É essencial. A gente até comentou semana passada que tem um motivo porque Kardec escreveu primeiro o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, que traz justamente todo o método dele de análise das comunicações, para depois entrar no essencial, né? O estudo do Evangelho à luz do ensinamento dos Espíritos, agora bem analisado, né? Um método bem estabelecido, né? Daí está a sua força e a sua autoridade. Essa foi a reunião de hoje. Vocês têm mais algum comentário? Uma consideração final que vocês querem trazer sobre esse texto? Eu tenho. É só um adendo que para que a gente não se limite a somente assistir a essas reuniões que são assim muito grandiosas, têm o seu valor, os seus ensinamentos, mas que nós possamos realmente ir no texto do Evangelho, de toda a introdução, e criar esse gosto mesmo pelo estudo, tanto da codificação quanto das obras subsidiárias do Espiritismo. Fica aí esse alerta para vocês. É verdade. E a minha mensagem é que ao passo que a gente for lendo, né, que a gente for estudando, vai ser uma caminhada ascensional, né? A gente vai se modificando, vai aprendendo coisas novas, vendo novos horizontes. Então é isso, né? Esse aprendizado também para o espírito. Meus amigos, a gente quer agradecer por esse momento de aprendizado, dos comentários de todos.
Queria agradecer especialmente a Simonica de Almeida, Elizabeth Sofia, o Fernando Gomes e o Neto Batista, que nos acompanharam comentando, perguntando na internet, e a todos também que acompanharam aí anonimamente, mas estão vendo ou assistindo depois no YouTube, a gente sempre posta, né, depois. Exatamente. Agradecer também ao João, que hoje nos ajudou fazendo essa interação. Valeu, João. Valeu, João. O Reinaldo também, que está sempre conosco No backstage. no backstage aí, fazendo a transmissão. Toda a equipe do Departamento de Comunicação, né? A gente agradece a todos. Vamos agora fazer a nossa prece final, né? Após essas palavras belíssimas. Lembrando a vocês que nós continuamos a falar sobre a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo na próxima quinta-feira, né? Com a presença dos nossos queridos amigos Paulo, Iocanã e Cazuza, né? Vão nos trazer ensinamentos sobre as notícias históricas. A terceira parte, importantíssima para um entendimento de um estudo bíblico, de um estudo do Evangelho, né? Então fique conosco na próxima quinta também. Vamos pedir para a Larissa fazer a nossa prece final. Para encerrar esse momento, harmonizados, vamos todos aí em casa e aqui também presentes, entrar em contato com o Mestre Jesus. Então, gostaríamos primeiramente de agradecer por essa oportunidade de aprender, de conhecer, que possamos pensar agora no nosso dia, as coisas que a gente errou, as coisas que a gente acertou, o que é que a gente pode melhorar. E que amanhã possamos refletir sobre essa mensagem, possamos valorizar a doutrina espírita, possamos estudá-la, que possamos agradecer aos bons espíritos, a Kardec, a Jesus, que nos deram esses ensinamentos preciosos que visam a nossa evolução, a nossa melhora. Então, que possamos emitir agora o nosso melhor pensamento para as pessoas que estejam precisando, as pessoas que a gente conhece, as pessoas que estão nos acompanhando, encarnados ou desencarnados, que possam receber essa força, essa esperança, esse sentimento bom que os anime e os impulsione para a frente. Que possamos ter uma boa semana. Obrigada por tudo. Que assim seja. Que assim seja, Mestre Jesus, agradecemos novamente por vocês estarem assistindo conosco e até a próxima quinta-feira vamos continuar juntos esse papo. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau, gente. Tchau. Até a próxima.